Olá pessoal, estamos aqui para iniciar mais um LibertaCast. Esse podcast da Chapa 4, onde teremos a oportunidade de discutirmos algumas das nossas propostas. Meu nome é Josildo Souza, para quem não me conhece, sou ginecologista de formação. Estamos aqui com o Dr. Rubens Alencar, cardiologista, a doutora Tereza, psiquiatra, e a doutora Lidiane, que atua na área de oncologia, mas estão livres para se apresentar e falar alguma coisa. Eu sou o Dr. Rubens Alencar, médico, cardiologista, e eu gostaria de perguntar aos demais colegas médicos do estado de Pernambuco, se eles sabem o que é assédio moral institucional. A nossa proposta inicial para um novo CREMEP é justamente o combate ao assédio moral institucional. Palavra, doutora Tereza. Olá, eu sou Tereza Cisnando, sou médica psiquiatra e há cerca de 33 anos eu trabalho como médica. E no decorrer desse serviço, ficamos pensando sobre a noção do CREMEP como um órgão punitivo. E essa é a diferença que a nossa chapa traz. Nós vamos lutar por um CREMEP conciliador e justo. Não uma instância em que os médicos eles são perseguidos ou punidos por sua causa, pelo que ele entende, ou o tratamento é mais adequado, ou mesmo por uma falha, dando perspectiva ou criando uma série de processos intermináveis. A nossa chapa propõe uma conciliação entre o entendimento da ciência, o saber do médico e o consentimento do paciente. Tudo junto, com a devida educação para que todos possam crescer. E a palavra conciliação é a chave. Então, vamos juntos para a Chapa 4. Além de oncologista, eu sou médica reguladora do Estado. E aí, me vem a lembrança, quando eu vejo os colegas sozinhos, às vezes eu atendo o telefone de pacientes que estão no interior e a gente vai regular esses pacientes. E aí me vem a lembrança, eu sou médica, eu tenho essa carinha, mas eu sou médica já há uns 13 anos já. E aí eu me lembro das vezes que eu dava plantão sozinha no interior. Então, uma das propostas, e aí é uma que eu fico muito em cima realmente que a gente consiga, é que a gente consiga que os médicos não fiquem sozinhos nos plantões. Então, tem muita unidade mista, unidade mesmo, emergência, que o clínico, ele tá sozinho lá, ele para fazer obstetrícia, pediatria, clínica médica. Isso não é só aqui em Pernambuco, eu sei que tem nos outros interiores também, mas por que não começar por aqui, né? Eu acho que todo mundo aqui é especialista, mas sabe o aperreio do que é estar sozinho. Eu acho que, não sei vocês, mas eu dei plantão no interior e eu já tive que vir de Machados com paciente convulsionando numa Fiorino para trazer para o HR. Isso 2012 na minha vida. Então, isso não é nada confortável, eu tive que regular também esse paciente. Então, eu tive que fechar o plantão, deixar o plantão sem nenhum médico lá, o único setor, só tinha eu de médica na unidade, e tive que vir para Recife. Então, isso é muito ruim, o paciente, né, vai ter problemas, o próprio médico vai ter problemas também legais, né? Você vai deixar sozinho, tem outros pacientes lá, mas quem é que vai cuidar? Então, eu acho que essa proposta também é uma proposta que já poderia ter sido feita há muito tempo pelo CREMEP, eu acho que a gente já podia ter tido modificações nesse sentido. E eu hoje ainda tendo, como reguladora do Estado, ainda tendo telefone com o colega sozinho lá, tendo que regular, tendo que entubar o paciente grave. Então, a ideia da gente é que pelo menos tenha 2 médicos em qualquer plantão, no interior, na capital é mais difícil, né? Mas a ideia é que tenha 2 médicos, no mínimo, de plantão, vendo esses pacientes, né? Você fala sobre a questão do estresse no ambiente de trabalho e como é uma tarefa sobre-humana ter de atender várias pessoas de uma única vez, e respeitando toda a expectativa que o paciente tem de um atendimento rápido e de um atendimento ao mesmo tempo humanizado.
Isso, muitas vezes, não é possível porque a quantidade de pacientes é imensa e uma única pessoa não conseguiria atender a todos com presteza. Ele pode ser um médico extremamente humano, extremamente atencioso com os seus pacientes, mas ele não tem recurso físico para atender a tantas pessoas num espaço de tempo Sim. tão curto. Isso é, de fato, uma situação que todos nós já passamos. Eu também já atendi vários pacientes numa situação numa emergência, no caso da psiquiatria. E é extremamente doloroso. E, sobretudo, quando se precisa internar um paciente e você não tem a vaga. Sim. Né? A gente sofreu isso na época do Covid, né? Essas Não coisas levava. Sim. Nós, por exemplo, que somos que temos mais tempo na estrada, né? Eu estou fazendo 37 anos agora de formado. É todo mundo novo, vem não. Todo mundo Comecei aqui. também no interior e tive esse desprazer de trabalhar sozinho. Até aqui na cidade, na capital, Recife, eu trabalhei sozinho, como obstetra de plantão, numa maternidade, sozinho, sem nenhum anestesista de plantão. Mas, graças a Deus, hoje isso já mudou muito. Mas no interior, como Lidiane falou, ainda é muito frequente, né? E outra proposta que a gente traz, que isso a gente já conversa há muito tempo, é o que a gente chama de plantão do conselheiro, né? Que isso é uma forma de você aproximar também o médico do CREMEP, né? E o CREMEP do médico, né? Porque a gente sempre observa esse distanciamento do CREMEP, né? Qualquer pessoa que vai hoje no CREMEP tem essa dificuldade. Você é meio que tratado como se estivesse numa repartição pública ou que estivesse lá pedindo um favor. E que geralmente você paga para isso, né? Mas você não tem nenhum lugar para chamar de seu, né? Verdade. Então, a proposta do plantão do conselheiro é simples. Até me perguntaram essa semana no grupo de WhatsApp, né, que a comunicação no momento é o WhatsApp, falaram, como é que vocês vão fazer isso? Então, simples. Somos 40 conselheiros, né? Para quem não sabe, o conselho é composto por 40 médicos. Então, se você fizer uma coisa simples, todo mundo já deu plantão na vida. Você tem o número de telefone do CREMEP, cada médico do conselho, cada conselheiro fica com esse telefone um dia, 24 horas. Então, aquele médico que de repente está lá no interior, sozinho, acontece alguma coisa, o que é que eu faço? O cara levou um tapa, foi agredido, ameaçado. Chega alguém lá, ou ele está lá sozinho, o rendeiro não chega, o que é que eu faço? Eu vou embora, eu fico. Quem vai me orientar? Telefone e liga direto para o conselheiro. Conselheiro, faça isso. Abra um BO, faça isso, entre no site. Se resguarde, entendeu? né? Se resguarde. Né? Hoje a gente não tem. Né? A gente não tem. Até eu costumo dizer, o site do CREMEP é muito bonito, mas é pouco funcional. Você sai clicando e não consegue resolver nada. Hoje, em pleno século XXI, com a tecnologia, né? Como outra proposta nossa é um aplicativo. Sim. CREMEP na mão. Um aplicativo ali que você resolva tudo. Hoje é uma dificuldade. Sabe uma coisa que me incomoda lá? É que a gente, tudo que entra lá no CREMEP, você vai pedir qualquer coisa, você tem que pagar. Tipo, agora não, o RQE esse ano, pelo CFM, não foi pago, né? Agora, até julho, se eu não me engano, não vai ser pago. Então, mas sempre você vai pegar mesmo, você tem que pedir, era 100 e pouca taxa. Acho que na época de clínica médica eu peguei e tive que pagar taxa. Entendeu? Você já paga anuidade, não é uma anuidade barata. Outra coisa que a gente também está também lutando é que a gente tem uma unidade única. Isso a gente vai lutar junto ao CFM, né? Isso tem que ser conversado com o CFM. Não é uma coisa só de uma regional, mas também isso é pedido também. Agora do lado também a Paraíba também tem uma chapa também que pede que seja uma unidade única para as pessoas que estão aí nessa fronteira, né? Que trabalham em duas unidades federativas. Acho que é bom explicar, porque pode ser que alguém não entenda o que é a fala unidade única, né? Fala por exemplo, colega que trabalha na Paraíba e trabalha em Pernambuco. A gente é divisa. Ou Alagoas, Pernambuco, né? Ou aqui em Pernambuco, Petrolina e Juazeiro. Tem Você até sabe música, que né? tem gente que trabalha em São Paulo e Recife, viu? Tem um colega Petrolina e geneticista que vai e Juazeiro, volta. Pernambuco e Bahia. Então você tem que ter 2 inscrições de CRMs,
CREMEP na Bahia, o CREMEBA, aí você tem que pagar 2 anuidades. Então, uma das propostas da gente, que vai ser discutido também com o CFM, é isso. Esse taxa de anuidade única para que você possa atuar como médico em qualquer região, ou pelo menos numa região circunvizinha, mas que você não tenha que ser penalizado, está pagando 2 anuidades, né? É justo. Antigamente a gente via um excesso de trabalho, né? Eu fui de uma época dos anos 90, onde o médico atendia mais de 150 pessoas ao dia. Eram 150 pacientes. A gente não tinha sossego, não tinha tempo sequer de cochilar. Era proibido. Então, esse assédio que eu falo, esse assédio moral, institucional, é uma coisa que cresce, uma coisa avassaladora, que vem crescendo a cada dia. Hoje, com a pandemia, o que aconteceu com a gente? A gente foi proibido de medicar os nossos pacientes. A gente foi proibido de receitar nossos pacientes. Então, a minha maior preocupação é essa, é convocar os colegas médicos para nos unirmos e brigarmos por um melhor CREMEP. Um CREMEP mais construtivo, mais informativo, um CREMEP onde renove, forme, mais atuante, né? E nos juntarmos para sermos contra essas medidas que as instituições públicas e privadas criaram sobre nós. Esse assédio moral que está adoecendo os médicos, adoece os médicos. Houve médicos que suicidaram. Vocês sabem, nos últimos tempos, médicos suicidam. Falar em suicídio, a gente é a categoria uma coisa que comum. mais... a nossa categoria é a categoria que mais tem suicídio. Burnout, Isso devido a quê? Devido a esses assédios morais. Se a gente está no plantão, a gente é obrigado a atender coisas que a gente não tem condições de atender. Por falta de estrutura, por falta de logística, por falta de medicamentos. E a gente não vê essa cobertura do CREMEP. A gente não tem essa cobertura. O que nos falta é justamente esse plantão de conselheiros. Então, é o que nos falta. Então, gente, a gente está aqui, somos da Chapa 4, gostaria muito que vocês nos unissem, se unissem a gente, para que a gente possa crescer junto, para que vocês participem mais do CREMEP. Isso. O CREMEP tem uma receita milionária, que a gente pode usar essa receita ajudando os colegas, ajudando as instituições, ajudando as universidades, ao aluno carente de medicina. Isso é a nossa proposta. Inclusive, vem com a gente, Chapa 4. É uma das propostas da gente, né? É de uma auditoria, em nós sendo eleitos, uma auditoria para a gente saber exatamente o que é a caixa preta, né? Como se chama, do Conselho. Até porque nos últimos anos, todo mundo sabe aí o número crescente de faculdades de medicina. Então, todo ano se formam muito mais médicos que formavam na minha época, 37 anos atrás. José, eu sou de uma época, né? que o povo ligava, né, pra gente. Hoje em dia, infelizmente, o Então, médico está saindo mundo, desempregado. Todo mundo pagando anuidade, e a anuidade não reduz o valor, é uma coisa matemática, é uma conta de padaria, né? Você formava X há 5 anos, você está formando 2, 3, 4X hoje. Isso. Por que esse valor não reduz? É. Porque isso não reverte para o profissional médico. Você só Isso. paga a taxa? Para onde é que vai essa taxa? Nós somos, né, a favor de oferecer cursos e, sobretudo, mostrar que o médico ele precisa entender os seus direitos, como também os seus limites. E são coisas que a faculdade não ensina, mas o CREMEP pode orientar. Daí a questão do plantão dos conselheiros, daí a questão de entendermos a questão da caixa preta. De fato, quais seriam as reais condições de trabalho do médico hoje em dia? Quantos pacientes ele atende? Como seria o regime de plantão? Porque se nós tivermos a ideia da real situação, nós vamos poder intervir. Sabe uma coisa também que a gente tem uma proposta, Tereza, que todo mundo aqui fez as 40 propostas, né? Sim. E aí a ideia também é que a gente
O recém-formado, já que a gente sabe que é uma receita milionária, porque veja, eu só dou plantão, eu sou recém-formada, eu só dou plantão se eu tiver CRM. E eu só tenho CRM se eu pagar a anuidade. Então, assim, como é que eu vou conseguir dinheiro? É meu pai que vai pagar alguma coisa? Porque na faculdade a gente não consegue trabalhar. Então, a ideia realmente da gente é que pelo menos o recém-formado, a primeira anuidade dele, e aí eu falo para o recém-formado também, assim, que está falando, converse com seus colegas que já são residentes, que já são médicos, para voltar na Chapa 4. Porque a intenção da gente é que a anuidade, a primeira anuidade de vocês, seja gratuita. Porque é meio sem lógica. Tipo, a minha anuidade, quem pagou foi minha mãe, para eu poder dar meu primeiro plantão. Então, são uma das condições também para o médico residente, porque aquele médico residente, eu digo que é a época das vacas magras, né? Que a gente tem. Informação, né? Na verdade, você tem informação, você recebe uma bolsa, não é um salário, né? Porque imagina, então, o salário... por que não ter pelo menos um redutor? Se você não puder isentar de tudo, né? Porque tem essa questão de você dispensar verba, né? Tem a questão legal que isso tudo vai ser discutido. Mas para o médico recém-formado, mas uma redução de valor, um percentual... Isso. Eu gostaria de perguntar aqui à colega doutora Tereza, psiquiatra, qual foi o tempo que nós tivemos aumento do nosso salário? A senhora sabe quando foi o nosso último aumento? Não. Você tem lembrança, doutor José? Você tem Não lembrança? lembro. Não lembro. Então, o que acontece? Nós, nesses últimos 10 anos, não tivemos aumento, trabalhamos com o mesmo salário, temos que nos dividir em vários empregos para poder sustentar nossas famílias e somos muito mais cobrados. A gente vê no dia a dia, doutora Ediane, que as prefeituras, elas captam todos os médicos recém-formados. No entanto, elas não têm um pingo de respeito com nenhum dos nossos colegas. E o CREMEP não busca saber como andam nossos colegas nos plantões, como andam nossos colegas nos ambulatórios, as condições que eles estão trabalhando. E uma coisa pior ainda, quando há uma mudança de prefeito, aqueles médicos são demitidos e muitos ficam sem receber. A gente, uma das coisas importantíssimas que devia acontecer, era o corporativismo entre médicos, CREMEP e sindicato. E isso não acontece. A gente tem causas, leva a causa para o sindicato põe na gaveta, engaveta, porque é prefeito X, prefeito Y, e isso eles vão levando a dívida anos a fio e muitas vezes o médico morre e não recebe. Então a gente tem que se preocupar com nossos médicos. Criar esse plantão. Por isso esse plantão, mas, Rubem, onde a gente trabalha muito, é uma das propostas disso, né? De atuar nesse programa aí, mais médicos, entre aspas, né? Que você possa ter uma carreira de médico. De Estado, ninguém pensa, por que é que não fica ninguém? Porque tem pouco médico. Não tem pouco médico, não. Está mal distribuído? Tá. Porque na minha época, eu tive essa oportunidade. Meu primeiro emprego foi para o interior, fui lá para a Zona da Mata. Mas é importante. E fiquei, depois de 3 meses, o prefeito não assinava a minha carteira e que eu me virasse, né? Ou então você fica um certo tempo, muda a prefeitura, acaba te mandando embora. Mas deixa eu Qual é a garantia que você tem, né? O que é carteira assinada? Porque na maioria das vezes agora eu tive só um emprego que eu tive por carteira assinada. Eu estou falando de 37 anos atrás. Não, eu estou falando de 13 anos agora. Hoje em dia é a pejotização, que é outra coisa que se pode ter, entendeu? Também, né? Infelizmente a gente foi nesse caminho de sair como carteira assinada, os direitos, aquilo lá, somos profissionais autônomos e ficamos no PJ, né? E aí com a mesma responsabilidade, porque você vai sair do emprego, você não vai receber o FGTS, aquilo tudo, mas você vai ter que dar seu aviso prévio. Até porque a gente tem uma coisa que a gente vai se sujar, né, minha gente? No nosso trabalho, acho que tudo que a gente tem na nossa vida, nossa carreira, é o nosso nome. Então, para isso, a gente precisa realmente... vou sair de tal escala, então eu tenho que falar com um colega, demorar um tempo para ele poder conseguir alguém da escala, mas eu não vou receber nenhuma indenização por causa disso. Porque eu não sou carteira assinada. Por PJ, né? Contratualmente, tu tem a obrigação de avisar 30 dias antes. Você não pode sair antes. Entendeu? Então, assim, a mesma... Você tem obrigação, direito, não é isso? Direito não tem, entendeu? Assim, foi levado para isso, com a ideia que pagaria menos imposto, enfim. Mas isso veio seguindo, sabe? Eu acho que... Os planos de saúde também começam. Houve uma época aí que então, assim, a ideia não também credencia ninguém, da só gente PJ.
de ter também, Não desses contrata. cursos que você falou, foi da gente ter também educação financeira, que é uma da coisa que eu também Isso. coloquei em pauta. Ter curso de inglês também para a gente ajudar os colegas. Eu fui agora para um congresso internacional. Ainda bem que eu já sabia, mas quanto network a gente consegue, porque a gente sabe mais uma língua, entendeu? O inglês Nosso- técnico, Exato. sobretudo. Tudo assim para Não falar é? mesmo, sabe? Ter essa. Sim. Isso porque eu já tinha uma formação, mas por que que eu não posso ajudar também o nosso colega também nessa parte? Que a gente frisa muito na ética de fazer os cursos de ética, que é total, é certo realmente. Vamos frisar em outras coisas também. O mundo está mudando, entendeu? Então a gente tem que falar sobre finança. Precisa falar sobre isso. A gente precisa falar também com os colegas recém-formados e saídos da residência. Como é que você vai fazer seu contrato? Entendeu? Como foi isso? Como é essa negociação? Porque acaba você saindo do local, né, da sua residência, da sua faculdade, muito verdinho. E aí aceita o que lhe dão, né? Eu acho que isso aí a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso, sabe? Isso. Então, assim, para esse médico em formação... Mas tudo isso passa por essa aproximação do CREMEP com a categoria que não existe. Mas Aqui assim... é uma grita geral entre os colegas. Uma coisa Todo que mundo reclama disso. E assim, uma coisa que eu quero colocar aqui, e aí eu vou falar, e eu falo por mim, e aí eu vi... A ideia de ter entrado na campanha, realmente, Chapa 4, foi o comprometimento dos conselheiros e daí do grupo de 40, que a gente não tem esse meio de falar de política. A gente se comprometeu a não ser político partidário, e sim cuidar da nossa classe, entendeu? Eu não tenho nenhuma... Porque a nossa chapa não tem nenhum, digamos, rabo preso. eu Não não tem tenho nenhum nada. candidato que seja gestor, diretor. Todo mundo trabalha aqui, todo mundo trabalha Sim. em serviço privado, serviço público, mas ninguém tem cargo de chefia que vai obedecer a dois senhores, né? Porque Nossa chapa- Isso. atualmente mesmo no próprio CREMEP É. tem aí ex-diretores, diretores de hospitais. Como é que você vai incentivar uma fiscalização, uma visita do conselho para ver as condições de trabalho, você gestor? Não tem como, né? Como é que... É uma coisa meio paradoxal, E né? assim, eu não sei como é que alguém... Então, o cara se submeter a ser gestor e ser conselheiro, pô, seja uma coisa ou seja outra. Eu não né? sei como é que alguém é conselho de manhã e sindicato à tarde. Isso aí eu também não sei. É outra coisa. Né? É outra coisa que eu também preciso Essa saber. simbiose que existe, né? São irmãos siameses, né? Hoje ainda Eu não sei como é que é. o assim. CREMEP e o CIMEP são irmãos siameses. E Mas eles- estão até meio brigados, né? Houve uma certa Mas rixa aí, Enfim. estão meio A estranhados. necessidade de se ter uma independência, porque sem independência não tem como você julgar de forma, quer dizer, avaliar, não, a palavra não seria julgar, mas avaliar de uma forma mais isenta. Sim. Não é? Então, não se pode ter esse tipo de viés. É isso. Então, pessoal, acho que está na hora, né? Foi produtiva a nossa conversa. Lembrar, Chapa 4, né? Somos uma chapa independente, renovação 100%. Não temos ninguém como conselheiro atual. Não temos nenhum diretor de unidade, de hospital, público ou privado. Ok? Não esqueçam, Chapa 4, renovação 100%. E muito obrigado para quem acompanhou até agora. Um prazer falar com vocês e prepare que vem mais. Assista ao próximo LibertaCast.